E aí galera, tudo massa? Vamos lá. Vamos nesse improviso que a gente tem aqui hoje, né? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, né, que é de extrema importância. E a gente sabe aí que temos um exim se aproximando, né? Então nada mais justo do que a gente não atrasar mais do que já estamos atrasados, né? Nosso encontro em sala de aula ainda, faz tempo, a gente teve a oportunidade de falar sobre, aliás, terminamos a nossa aula falando sobre a questão remuneratória no serviço público, né? Os tetos de remuneração, a irredutibilidade remuneratória e assim sucessivamente, né? Teve até uma decisão interessante essa semana aí do Supremo com relação a essa questão do teto remuneratório, né? Onde se permite a partir de então que pessoas que acumulem cargos acumuláveis, quando da soma das remunerações específicas, possam ultrapassar o teto geral que é estabelecido pela Constituição Federal, né? É algo novo aí e que vai propiciar que muitas pessoas aí, talvez em sua grande maioria juízes, promotores de justiça, né, que acumulam esse cargo público com outro cargo de professor, eles venham a ultrapassar esse limite, né? Talvez seja algo mais interessante para a gente debater em sala de aula em um momento posterior, tá? Pessoal, hoje a gente vai tratar das disposições constitucionais pertinentes aos agentes públicos e que criam a partir de então direitos e obrigações de natureza prática, né? A gente vai começar a falar sobre aquilo que encontra-se exposto desde o artigo 37 até o artigo 41 do texto constitucional. Eu já aconselho a vocês de antemão a darem uma lida nisso aí em casa, porque apesar de serem poucos artigos, existem muitos incisos e parágrafos aí nesse meio que tornam a relação um pouco mais extensa, né? E volto a repetir, seria interessante que a gente fizesse essa leitura aí para evitar que problemas pudessem vir a acontecer. Não precisa a gente se preocupar tanto, porque o texto ele é basicamente autoexplicativo, então a gente tem vai ter uma facilidade em tratar de certas situações, né? A gente vai falar hoje sobre acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, vamos falar aí da obrigatoriedade do concurso público, falar também da contratação por tempo determinado, da paridade de vencimentos, das vedações de equiparações e vinculações, dos tetos de remuneração, subsídios, proventos e pensões e da inacumulabilidade dos cargos, funções e empregos públicos. Tá? Para a próxima aula, a gente já fala em específico do direito à estabilidade, do direito à greve, da aposentadoria, do cômputo do tempo de serviço prestado à administração pública, do exercício de funções eletivas por servidores, da demissão de estáveis, da reintegração, da responsabilidade civil desses agentes e do direito de greve, né? Vamos bater esses pontos aí de forma específica um pouco mais para frente, né? Pessoal, é interessante a gente se ligar nesse primeiro passo aqui, nesse primeiro momento, para a relação que envolve a acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos nos quadros da nossa administração pública. O nosso modelo constitucional, ele foi organizado de tal forma, a partir da Constituição de 88, embora que nem sempre tenha sido assim, né, que se viesse a possibilitar que as pessoas pudessem fazer parte dos quadros de administração pública de uma forma assim bem ampla, de uma forma assim bem generalizada, se eu posso assim colocar. Eu digo assim, a participação ampla generalizada, porque o nosso texto constitucional ele deixou aberta a participação popular nos quadros do poder público, permitindo assim que toda e qualquer pessoa, desde que obviamente, né, viesse a atender algumas exigências, algumas formalidades que a lei ora estabelece, questão de idade para alguns cargos, qualificação e assim sucessivamente, né, pudesse adentrar nos quadros do poder público. E a nossa Constituição hoje, ela faz uso de um conceito bem genérico para designar esse cidadão que pode fazer parte dos quadros do Estado, né? Quando a gente diz assim que toda e qualquer pessoa pode fazer parte dos quadros da administração, a gente diz que três
tipos específicos de indivíduo vão poder gozar dessa benesse, né? No primeiro caso aqui, a questão que envolve os brasileiros natos, aquelas pessoas nascidas em solo nacional, né, e filhas de brasileiros. A questão que envolve também os naturalizados, os estrangeiros que conseguiram titulação pública para que a partir de então fossem considerados brasileiros. Da mesma forma que acontece com os estrangeiros equiparados a brasileiros, né? Um conceito que até bem pouco tempo atrás a gente restringia de forma prática aí, e direcionava, né, para os portugueses, os indivíduos oriundos de Portugal, mas que com a assinatura de alguns tratados que foram feitos pela nossa nação com outros países de língua portuguesa, né, é um conceito hoje que abrange outros indivíduos, o que acontece, por exemplo, com países africanos como Angola, Guiné-Bissau e assim sucessivamente, né? A gente até encontra nas instituições públicas de ensino, nas instituições privadas de ensino superior, a gente encontra muito indivíduos oriundos desses países já se capacitando aqui, e encontramos também na administração pública alguns deles, ora, exercendo atividade. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com um cidadão de Guiné-Bissau, pessoa muito boa, que concursadamente passou a fazer parte dos quadros de uma determinada administração. Isso se dá em detrimento a essa abertura que o texto constitucional ora nos traz, né? Interessante a gente ter a noção de que a nossa Constituição, que deixou a coisa tão aberta, tão ampla, ela também se preocupou com a questão de soberania, com a questão de segurança do Estado, e restringiu alguns cargos no que pese a sua ocupação, para que essa só pudesse ser feita por brasileiros natos exclusivamente, né? E essa relação, ela vai estar lá exposta no parágrafo 3º do artigo 12º da nossa Constituição, né? Quando fala lá do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, do ministro do Supremo Tribunal Federal e assim sucessivamente. É interessante a gente ter essa noção para evitar que problemas possam vir a acontecer, tá? Gente, a realidade pública no tocante à participação de estrangeiros em si, ela sofreu e aqui quando eu falo em estrangeiros, eu me refiro àquelas pessoas que fogem um pouquinho daquele conceito de equiparado ou naturalizado. Me refiro a estrangeiro mesmo, que tem a autorização para desempenhar atividades em solo nacional, né? Então a gente tem um distanciamento aí de conceitos, quer queira ou quer não, né? A nossa Constituição, ela passou a ser alterada com o decorrer do tempo para poder propiciar que algumas pessoas tivessem consigo esse direito de desenvolver atividade pública quando vinculada ao Estado, né, mesmo não se enquadrando naqueles conceitos de equiparado ou de naturalizado. A emenda constitucional número 11 do ano de 1996 foi a primeira alteração constitucional que viabilizou esse ingresso de estrangeiros nos quadros da administração pública, principalmente e especificamente no que toca nas instituições públicas de ensino superior, né? E aqui independente do nível federativo a ser aplicado, se no caso em nível federal ou estadual, isso pouco importa. A emenda número 11 de 96, ela viabilizou o ingresso de estrangeiros nos quadros da administração, repito, nas instituições públicas de ensino superior, para desenvolverem atividades mediante contrato de trabalho por tempo determinado firmado com essas instituições, né? Tomar uma aguinha aqui para molhar o dedo. Então, por intermédio de contrato de trabalho firmado com essas instituições, seguindo aquela regra básica da contratação por tempo determinado, que a gente vai falar sobre ela no decorrer dessa aula aqui de hoje, né? Esses indivíduos desenvolviam atividades aqui no Brasil com prazo de duração assim, que se estendiam por no máximo 2 anos, né? E a nossa administração sentiu a necessidade de dar um passo a mais nessa relação. Talvez devido ao fato de entender que o indivíduo tendo uma garantia de permanência assim, mais consolidada, mais presente assim, ele pudesse também desempenhar atividades com maior presteza, com maior tranquilidade, enfim, se abrir até para passar tudo aquilo que conhecia, que tinha de bagagem de conhecimento, para aqueles que trabalhavam consigo, né? Foi quando no ano de 1998,
com o advento da emenda constitucional número 19, né, a emenda que promoveu a conhecida e falada reforma administrativa, o nosso Constituinte autorizou as instituições públicas de ensino superior a literalmente investirem em seus quadros efetivos agentes públicos que trabalhassem para a sociedade, né, e que não se enquadrasse naquele conceito básico, restritivo, de ser naturalizado ou equiparado a brasileiro. Os estrangeiros passaram a ingressar nos quadros das universidades. Não por menos a gente encontra hoje aqui, mesmo no estado do Rio Grande do Norte, pessoas de outros países trabalhando aqui normalmente, né? É óbvio, pessoal, que a forma de ingresso desse indivíduo nos quadros dessas instituições há de seguir, até por uma questão de isonomia, por uma questão de igualdade propriamente dita, ela há de seguir a mesma rotina, o mesmo patamar, o mesmo parâmetro a ser adotado com os demais cidadãos. Tá? Então isso implica dizer que aquele concurso público que era medida obrigatória, que a gente vai falar sobre ele daqui a alguns instantes, ele vai ser aplicado para esse estrangeiro nos mesmos modos e condições que é aplicado para um cidadão brasileiro, sem muita parcimônia, sem que se tenha qualquer alteração nesse sentido, né? A gente não pode garantir de forma prática, vou levantar aqui um pouquinho a câmera para a gente ficar com uma visão um pouco melhor. A gente não pode deixar de admitir de forma prática, como eu vim dizendo, que talvez esse estrangeiro tenha uma dificuldade maior quando dessa inserção nesse procedimento inclusivo, né? Principalmente no que toca a questão interpretativa com língua e assim sucessivamente, né? Mas pensar que deveria ser criar mecanismos para poder melhor abarcar esses indivíduos talvez fosse uma forma de discriminar o próprio cidadão brasileiro, né? Então a ideia é a gente proteger o nosso Estado, a nossa administração, o nosso cidadão e fazer com que as pessoas se adequem a nós e não o contrário, nós a eles de forma especificada. É basicamente essa a ideia da coisa. Gente, que os cargos públicos eles são de livre acesso a toda e qualquer pessoa, a gente já sabe. A gente acabou de falar sobre isso aí. O que a gente tem que ter na cabeça é que, legalmente falando, até por imposição do artigo 37 da Constituição Federal, em seu inciso 2º, tá? A forma básica, específica e principalmente obrigatória a ser utilizada pelo poder público no intuito de viabilizar esse ingresso, essa investidura, está calcada, está alicerçada na figura do concurso público. Tá? O concurso público ele é um meio específico e obrigatório a ser utilizado pelo Estado para proceder com aqueles atos de provimento de indivíduos nos quadros da administração pública. Lembrando que sobre provimento nós falamos na nossa aula passada, né? Um provimento que pode se dar de duas formas, um provimento originário, também chamado de inicial, e um provimento derivado, também chamado por algumas pessoas de provimento secundário. Tá? O concurso é algo obrigatório, é um procedimento obrigatório, ele não pode ser confundido com o processo seletivo, são duas coisas bem distintas, embora que o concurso seja um meio hábil de propiciar o Estado realizar, quer queira ou quer não, uma seleção daqueles que se candidatam a fazer parte dos quadros da administração pública, tá? Mas um procedimento repleto de especificidades, né, por disposição até mesmo da própria legislação, que o distanciam da figura do processo seletivo. Um instrumento que basicamente não tem um regramento estabelecido na legislação, pelo menos no que toca a sua forma de se organizar, a maneira de ser aplicado, o que propicia, por exemplo, que cada administração crie livremente os seus procedimentos seletivos, ou seus processos seletivos. Para uns eu posso ter uma análise curricular, para outros eu posso ter uma prova mais simplificada, para outros eu posso ter uma entrevista, e vai caber de administração para administração, e um procedimento, pessoal, bem mais simplificado mesmo, tá? O que faz com que até a gente questione muitas vezes a presença neles de alguns institutos de ordem constitucional, alguns princípios de ordem constitucional que devem ser obedecidos
pela administração pública, né? Até por exigência da própria Constituição. O que acontece, por exemplo, com os princípios da impessoalidade, os princípios da moralidade e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, primeiro ponto que a gente não pode esquecer em relação ao concurso público é que ele é um procedimento administrativo, um certame administrativo de natureza obrigatória. Tá? Isso é prego batido de ponta virada. E as únicas exceções à não realização desse concurso público vão estar expostas na própria Constituição Federal. A exemplo do que acontece com os detentores de mandados eletivos, né, que a gente já viu que eles passam por pleito eleitoral e não por concurso público. Questão que envolve a investidura de ocupantes de cargos comissionados, faz parte dessa relação também, né, assim como a contratação por tempo determinado, que a legislação exige a realização obrigatória de pelo menos um procedimento seletivo, um processo seletivo. E algumas administrações têm optado por fazer concurso público por mera relação discricionária, mero ato voluntário. Perfeito, né? Não pecam pela omissão e preferem se fundamentar, se alicerçar no excesso. Perfeitamente possível, não haveria um problema quanto a tal medida. Tá? Pessoal, outro ponto que a gente tem que lembrar com essa relação que envolve o concurso público, tá? Não pode esquecer disso, é que esse concurso ele vai ser regulado de forma interna por um ato de natureza administrativa que atende pelo nome de edital. O edital, que por lei é um ato administrativo, ele não pode ser visto exclusivamente como um simples ato administrativo. Porque em matéria de concurso público, esse ato administrativo ele vai possuir assim, uma força de lei. Ele possui uma força de lei interna e traz consigo esse condão de se equiparar à norma, pelo menos de mostrar força como a norma assim possui, tá? Porque ele tem a capacidade de vincular a vontade das partes. Vincular a vontade de quais partes? Da administração, que é quem organiza esse concurso público, esse procedimento, né? Que faz com que a administração não só organize o concurso, mas crie as regras para esse concurso, que estão expostas no próprio edital, e se veja obrigada a seguir aquelas regras que ela mesma criou e expôs no edital, e vincula também o participante, né? Que ao encontrar regras próprias estabelecidas no edital do concurso público, e é bom a gente ter até a noção que para cada concurso eu vou ter um edital específico, ele vai se ver também na obrigação de atender todas as exigências contidas nesse instrumento. A ideia da coisa aqui, pessoal, é impossibilitar que o candidato ele venha fazer uso indevido de disposição não contida no edital, até mesmo assim de exceções, excepcionalidades, que faz com que aquela isonomia do concurso público venha a ser quebrada, da mesma forma que a administração possa fazer uso de espécies de subjetivismos aí, quando na hora de avaliar, ou até mesmo de aplicar as provas específicas, o que faria com que essa isonomia fosse quebrada de ponto imediato. Então a ideia da coisa é que a vontade das partes esteja devidamente vinculada àquilo que consta, àquilo que peleciona o edital de convocação. Tá? Terceiro ponto que a gente não pode esquecer nessa questão do concurso público, pessoal, se volta para o prazo. Todo concurso público que se preze, ele vai ter um prazo de validade, um prazo de duração, se assim eu posso dizer, período a ser contado onde ou no qual esse concurso ele vai produzir efeitos jurídicos, tá? Que deve ser respeitado tanto pela administração pública como pelos participantes. Tá? É durante esse período, por exemplo, que a administração vai ter a possibilidade de se organizar para convocar aprovados, como também os aprovados vão ficar naquela espera quanto ao momento de serem chamados, né? Em alguns casos com a certeza de que serão chamados e que farão parte dos quadros da administração a partir desse chamamento. Tá? A gente tem um certo vício, eu acho que é porque de tanta gente observar assim, a rotina prática que é adotada pelo Estado,
de achar, de entender que o prazo de validade de um concurso público corresponde sempre a um prazo fechado, limitado, de 2 anos de duração, né? Quando na verdade, pessoal, a nossa Constituição se refere a um prazo de validade que pode se estender por até 2 anos. Isso implica dizer que o Estado ele pode organizar um concurso público hoje e atribuir a esse concurso um prazo de validade, sei lá, de 6 meses, sem problema algum, tá? E quem vai dizer qual é o prazo de validade a ser obedecido pelo Estado e a ser observado pelo participante, né, pelo popular, é exatamente o edital de convocação. É ele quem traz essa afirmação da especificação de prazo a ser observado por ambas as partes e que aí os efeitos jurídicos, como eu disse, começam a ser surtidos a partir de então. Então o Estado pode usar um prazo de 6 meses, o prazo pode usar um prazo de 12 meses, o Estado pode usar um prazo de 19 meses, pode usar um prazo de até 24 meses. Na prática, o que a gente vê são concursos sendo realizados com prazo de validade de 2 anos. Fechadinho lá, e edital após edital, cargo após cargo, dentro da sua diversificação aí, eles serem aplicados dentro dessa monta, né? Outra noção que a gente tem que ter é que esse prazo de validade, ele pode ser, como é que eu posso dizer? Ele pode ser prorrogado, ele pode ser estendido, ele pode passar por um certo processo de dilação, né? Exatamente para propiciar o Estado preparar terreno, melhor se adequar para o recebimento daquelas pessoas que foram aprovadas em concurso público específico, né? Outro vício que a gente tem é de achar que essa prorrogação ela vai ter sempre um prazo específico de 2 anos a ser cumprido, quando na verdade a mesma Constituição que nos afirma que os concursos poderão ter prazo de validade de até 2 anos, afirma também que os concursos poderão ser prorrogados desde que a prorrogação corresponda ao período originário de validade. O texto constitucional fala em prorrogação por igual período. Então, dessa forma, a gente chega à conclusão seguinte, que se eu tenho um concurso público hoje com edital veiculado na praça, cujo prazo de validade atribuído a determinado concurso, ele está especificado ali como, sei lá, 15 meses, uma possível prorrogação desse concurso só vai poder ser feita por um prazo, né, por um acréscimo de prazo de mais 15 meses, nunca de 14, nunca de 16 meses, seguindo essa regra das prorrogações por igual período, né? Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer é o seguinte, né? Pelo menos deixar de se fazer. Quando é que começa a contar esse prazo de validade desse concurso? E a resposta é simples. O prazo de validade do concurso começa a contar da publicação do ato homologatório do concurso público, né? Um ato público assinado pelo chefe do Poder Executivo, que recebe o nome de homologação propriamente dita, onde, de forma prática, aí, o Estado, o poder público, está afirmando que aquele concurso ele foi um concurso regular, que nele não existiram quaisquer vícios de ilegalidade ou situações atípicas que sejam, que o procedimento ele é legal. Então, é a partir da publicação desse ato denominado homologação, que esse prazo de validade ele passa a produzir seus efeitos. A gente se pergunta, mas por que não da publicação do próprio edital, que é o ato de convocação dos indivíduos? Por uma questão bem básica, tá? Dependendo do concurso público, você vai encontrar assim, um prazo que se estenda desde a publicação do edital, passe pela realização das provas, correção e chega até a divulgação do resultado final, né? Concurso que tem um ano e meio, 2 anos de atividade continuada, para só aí se ter a publicação da lista de aprovados. Concurso de magistratura, por exemplo, como a gente vê essa extensão de prazo muito longa quando da sua conclusividade, né? O pessoal se prepara inicialmente para uma fase de prova objetiva, depois para um pouquinho para se preparar para uma fase subjetiva, vem mais um pouquinho para frente se preparar para uma fase oral e mais na frente ainda se preparar para a fase de sentença, né? Quando você não inverte essas 2 últimas fases aí. Então, comum a gente ter assim, sei lá, 60, 90 dias entre uma fase e outra, que faz com que esse concurso se estenda no que toca a sua aplicabilidade por um longo período de tempo. Então, a ideia da coisa é fazer com que esse prazo só comece a ser contado após a certificação de que o concurso ele foi regular, que não existe mais qualquer discussão quanto à sua
natureza, tá? Pessoas, outro ponto interessante aqui, esse é o último ponto a ser falado quanto ao concurso público, envolve os efeitos do resultado do concurso para os aprovados. Tá? Até bem pouco tempo atrás, vigorou no nosso contexto jurídico-administrativo aqui aquela ideia de que, ao aprovado no concurso público, somente se atribuiria uma mera expectativa de direito de ingresso nos quadros da administração pública. Tá? Isso fazia com que o indivíduo, mesmo aprovado no concurso, viesse a aguardar todo o prazo originário de validade estabelecida, viesse a aguardar todo o prazo de validade estabelecido em prorrogação, o que muitas vezes, somando os dois prazos aí, cumprisse um período de 4 anos em específico, naquela esperança de ser chamado, porém na certeza de que esse chamamento talvez não viesse a chegar. E que na grande maioria dos casos, tá, passados prazo originário de validade mais prorrogação, quer dizer, 4 anos pegando aí a prática comum, esse prazo se exaurisse e a convocação nunca chegasse. O que fazia com que o indivíduo só tivesse uma opção, aliás, 2 opções, né? Achar ruim desistir, ou então meter a cara no livro de novo, começar a estudar mais uma vez para poder tentar um novo concurso e ficar, né, nesse jogo de esperança e expectativa o tempo todo. Né? Ciente de algumas situações que aconteciam, né, algumas decisões judiciais começaram a surgir com o decorrer do tempo. Né? Algumas administrações faziam concurso público, sei lá, para preenchimento de um determinado cargo X. Vamos dar nome aos bois. Dá um cargo de professor, gosto de falar sobre professor, né? Cargo de professor, e fazia com que o indivíduo ficasse naquela expectativa de convocação durante prazo originário de validade mais o prazo de prorrogação. Não chamava ninguém, deixando a entender que não necessitaria da atividade daquele indivíduo naquele momento, porém começava a contratar temporários para executar as atribuições que deveriam ser executadas por aquele aprovado no concurso anteriormente. Algumas pessoas começaram a buscar o judiciário em detrimento da situação. Né? E em São Paulo, o TJ daquele estado, ele se tornou pioneiro em algumas decisões que começaram a se multiplicar Brasil afora. Né? O TJ de São Paulo, uma decisão revolucionária, se assim a gente pode colocar, ele apresentou o entendimento de que, por mais que existisse a expectativa de direito na convocação, e era o que figurava à época, repito, a partir do momento que a administração ela contrata alguém por tempo determinado para exercer atividades que o indivíduo aprovado em concurso deveria estar desenvolvendo, até porque se o Estado realiza um concurso hoje para investidura de professor de geografia, a partir do momento que ele não chama, não convoca esse indivíduo, deixa ele na geladeira lá, ele está dizendo que não tem a necessidade de desempenho daquela atividade do professor de geografia para aquele momento. Mas quando contrata um professor de geografia para desempenhar a atividade por tempo determinado, e esse foi o entendimento do TJ de São Paulo, tá? Ele está afirmando que tem sim, possui sim a necessidade de desempenho de atividades daquele professor de geografia. E o que foi que o TJ de São Paulo determinou que as administrações fizessem a partir de então? Que rescindisse os contratos de tempo determinado com aqueles contratados por tempo certo e passasse a convocar de forma obrigatória os aprovados em concurso público. Em linhas práticas, pessoal, a decisão fez com que aquele indivíduo que tinha uma mera expectativa de direito, ele passasse a gozar naquele exato momento de um direito subjetivo, um direito adquirido a essa convocação, tá? Como eu disse, a coisa começou a se tornar corriqueira demais em âmbito dos tribunais espalhados Brasil afora, né? Fato que levou o Supremo Tribunal a colocar a mão dele sobre a situação e apresentar o seguinte entendimento. O Supremo, ele entendeu, isso está sendo aplicado na prática hoje, não de hoje, mas de um certo tempo atrás, de que a partir do momento em que a administração pública ela designa quantitativo de vagas disponíveis
quantitativo de vagas em aberto no próprio edital de convocação, concurso público para preenchimento de 200 vagas no cargo de professor. A partir do momento que existe essa designação de quantitativo de vaga disponível, a administração confere aos aprovados naquele concurso dentro daquele quantitativo de vagas ali especificados, quer dizer, se eu tenho 200 vagas, aos 200 primeiros colocados, não mais um direito objetivo, não mais uma expectativa de direito de chamamento, mas sim um direito subjetivo a essa convocação. O que faz com que o indivíduo aprovado, ele deixe de ter aquela sensação de que ganhou e não levou e passe a comemorar de fato de direito, porque sabe que será chamado. A grande pergunta é, quando é que esse chamamento tem que ser feito? Imediatamente após a divulgação da lista de aprovados? Não. Imediatamente após a certidão de homologação do concurso? Não. O Supremo foi mais alto na decisão dele. Disse que apesar de se garantir esse direito subjetivo à convocação, o poder público ele tem o direito de aguardar, se for o caso, todo o transcurso de prazo de validade do concurso, inclusive contando com sua prorrogação, para proceder nesse período aqui essa convocação. Isso quer dizer que o indivíduo tem até a certeza que será chamado, mas não tem certeza do momento que esse chamamento será feito. Se for um concurso com prazo de validade de 2 anos, prorrogável por igual período, quer dizer que tem um prazo de validade integral de 4 anos, tá? Pode ser que esse indivíduo fique ali durante esses 4 anos esperando o chamamento, na certeza que será chamado, terá que ser chamado, mas não tendo a exatidão do momento, repito, que esse chamamento ele vai se dar. Naquelas situações em que a administração pública, assim, vamos ser... vamos brincar um pouquinho, seja maliciosa ao ponto de esquecer que tem que chamar alguém, basta o indivíduo provocar o judiciário comprovando exatamente ter sido aprovado dentro do número de vagas, para que a partir de então o judiciário determine essa convocação de forma imediata. Para que esse acesso ao judiciário seja feito, é só a gente procurar aquele advogado que fica naquele escritório lá na Alexandrina de Alencar, que dá aula na Universidade Potiguar, que ele pode resolver isso para vocês, tá? Não tem problema algum quanto a tal situação. Vou fazer um merchan aqui no vídeo que fica legal, para a gente poder descontrair também um pouquinho o clima, pessoal, a gente sabe que brasileiro é brasileiro, não desiste nunca. E que a nossa administração ela é gerida, ela é administrada por brasileiros. E aí vem aquela história, Como o brasileiro não desiste nunca, o nosso administrador encontrou uma forma de fazer com que os indivíduos aprovados em concurso público, eles voltassem ao status quo, ou seja, voltassem a gozar daquela expectativa de direito nesse chamamento. E como é que isso aconteceu? Com a criação dos famosos e conhecidos concursos públicos para preenchimento de cadastro de reserva, onde a administração pública publica o edital dizendo que não possui nenhuma vaga disponível, não possui nenhuma vaga em aberto, mas que está convocando as pessoas para participarem daquele concurso e que essas pessoas, quando aprovadas, ficarão numa espécie de prateleira dentro de uma geladeira lá, para quando uma vaga aparecer, a administração não tem aquela necessidade de fazer um concurso assim às pressas e convocar alguém para fazer parte dos seus quadros, não. Como já tem alguém numa espécie de lista de suplência, lá dentro daquela geladeirazinha esperando, eu vou pescar naquela geladeira lá, nas prateleiras ali expostas, os indivíduos que tenham sido classificados dentro de uma ordem hierárquica de classificação, para que eles possam ir preenchendo esses cargos públicos, repito, quando do seu surgimento. E aí os concursos públicos para preenchimento de cadastro de reserva passaram a se proliferar Brasil afora, quer queira ou quer não. Hoje tem concurso público até para estagiário e tem concurso para cadastro de reserva também de estagiário, só para a gente ter a noção de como a coisa ela é ampla, como a coisa ela é, abrangente. Tá? Pessoal, eu espero que nenhuma dúvida tenha surgido com essas explicações. Repito, tá? Mandei até um áudio para vocês, um vídeo para vocês anteriormente nos grupos de WhatsApp. Se alguém tiver necessidade de tirar alguma dúvida, coisa e tal, entra em contato comigo,
Até porque os nossos encontros na universidade talvez não sejam tão facilitados aí durante esse período que antecede o exame. Então, procura o professor, que o professor vai estar disponível para ajudar vocês sem problema algum, tá? Esse concurso, ele vai ser fundamentado em 3 princípios básicos, tá? A gente não vai afastar, eu digo assim 3 princípios, mas a gente não vai afastar todos aqueles princípios que a gente estudou no começo do semestre e que são utilizados pelo poder público, né, como legalidade, como impessoalidade e assim sucessivamente. Porém, três princípios eles surgem, eles aparecem com maior ênfase assim quando a matéria a ser tratada envolve concurso público. O primeiro princípio de ordem constitucional a ser observado aqui, que fundamenta esse concurso, essa atividade estatal, é o princípio da igualdade, estampado lá no artigo 5º da Constituição. Tá? Com a igualdade na Constituição, que nos obriga a observar homens e mulheres como pessoas iguais, até aí tudo bem, o poder público não pode se excusar a essa obrigação, mas que em matéria de concurso obriga a administração pública a atribuir aos candidatos a determinado cargo público um tratamento isonômico. Não seria o caso, não seria o fato de você observar se o indivíduo é homem ou mulher especificamente, tá? Mas observar que aquele indivíduo, independente de sexo, é um candidato e que aquele candidato vai receber o mesmo tratamento que todos os candidatos hão de receber. Isso quer dizer que o concurso ele é um só. O edital vai ser constituído de uma forma genérica para poder absolver todo mundo e que a administração ela não pode criar atalhos, não pode criar subterfúgios que venham a garantir a uns privilégios que não possam ser extensivos aos demais. Então a ideia é que todo mundo seja tratado de uma forma isonômica. Eu gosto de brincar pensando o seguinte, né? E aí eu levanto a voz para externar meu pensamento, que essa igualdade ela até é vigente, mas ela é vigente na fase anterior e na fase de execução do concurso, onde realmente todo mundo é igualzinho, na paz, não tem problema não. Porém, após a realização do certame, o que a administração pública quer mesmo é encontrar o desigual. É tirar entre os iguais aquele ou aqueles que tenham apresentado um fator diferencial. Essa que é a grande ideia da coisa, né? A gente tem que ficar ligado com a situação que pede essa igualdade, tá? Apesar de sermos todos iguais perante a lei, em matéria de concurso público é possível se estabelecer algumas discriminações, algumas desigualdades. Tem gente que até chama assim de discriminação positiva. Será que existe, né, alguma discriminação positiva? Mas enfim, né? O que é que isso implica dizer? Que é possível que a administração pública ela crie certa restritividade de acesso a pessoas a concursos públicos. Perfeitamente possível. Tá? Criar, por exemplo, critério de participação no concurso por uma questão vinculada ao sexo do indivíduo. Concurso especificamente somente para homens, concurso especificamente somente para mulheres. Critérios que envolvam, por exemplo, avaliação de idade, né? Concursos com idade mínima, sei lá, 18 anos, idade máxima de participantes até os 30, 35 anos. Perfeitamente possível. Quando é que isso vai acontecer? Ou quando é que isso será possibilitado? Naquelas situações, pessoal, em que a própria natureza do cargo público justifique essa delimitação, tá? Se eu pensasse, por exemplo, num concurso para ocupação de cargo de estivador aqui no porto da cidade natal, eu poderia pensar na possibilidade de ter um concurso voltado somente para indivíduos do sexo masculino, perfeitamente possível, tá? Como também com uma certa limitação de idade, sei lá, indivíduos com no máximo 30 anos de idade. Por quê? Porque basicamente o estivador ele desempenha uma atividade que necessita um emprego de força bruta o tempo todo, carregar peso, coisa e tal, né? Então, os indivíduos fisiologicamente, né, masculinos, fisiologicamente, estariam mais adaptados a esse tipo de situação, carregar peso com maior frequência, né, e não se lesionarem tanto, diferentemente do que talvez pudesse vir a acontecer com algumas mulheres. Tá? Lembrando que eu não estou sendo discriminatório, não, estou pegando situações assim básicas para a gente ter uma noção. Mas assim, para
ninguém ficar chateado comigo, nenhuma mulher ficar chateada comigo, me chamar de machista, eu poderia pensar também na possibilidade de um concurso público, como acontece na prática, né? Para preenchimento de cargo de agente penitenciário a ser ocupado exclusivamente por mulheres. Se eu levar em consideração que o agente penitenciário, no momento de revistar os visitantes dos apenados, né, ele vai ter que realizar revistas íntimas em outros indivíduos de sexo feminino. Como a gente sabe que por lei somente uma mulher pode revistar intimamente outra mulher, eu teria uma justificativa prática para que o concurso se voltasse exclusivamente para aquele gênero e não tivesse vagas disponíveis para indivíduos do sexo masculino. Tá? Então a gente vai encontrar esse tipo de questão. Tomar cuidado também com as questões das ações afirmativas, né? Aquela necessidade, por exemplo, de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais. Tá? Que por lei deve sim existir uma reserva de quantitativo mínimo de vagas em concursos públicos para serem preenchidas exclusivamente por portadores de necessidades especiais. Sei lá, 100 vagas em aberto, 90 para não portadores, 10 para portadores de necessidades especiais. É uma regra que deve ser cumprida em caráter de obrigatoriedade. Porém, desde que a natureza do cargo inviabilize a execução das funções, das atividades decorrentes dele por portadores de necessidades especiais, essa reserva já pode deixar de ser feita. Tá? Sei, vou pegar aqui um exemplo que vem à cabeça assim, o concurso para a polícia, a PM, por exemplo, o indivíduo vai trabalhar com atividade ostensiva na rua, né, e não atividade administrativa. Seria possível ter um concurso onde não se apresentassem quantitativo de vagas em específico para portadores de necessidades especiais, em detrimento dessa dificuldade de desenvolver uma atividade de campo, né? No jeito que a coisa talvez assim, meio que quase que fronte de combate, né? Então a gente teria esse tipo de relação. Bem, passando o princípio da isonomia, a gente chega ao segundo princípio fundamentador desse concurso público, que é o princípio da moralidade, né? A gente sabe que a moralidade ela obriga o administrador público a sempre trazer a ética para dentro da atividade estatal, e com o concurso público não pode acontecer de forma diferente, né? A moralidade ela surge como princípio fundamentador a partir do momento que ela exige do administrador público a obrigação dele escolher de olhos vendados, né? Ele aplica aquela prova em caráter de igualdade para todo mundo e vai avaliar resultados propriamente ditos, e não o sobrenome de quem está participando desse certame. É essa a ideia da coisa, né? Não por menos se diz que o concurso público é o meio moral de se proceder essa escolha de indivíduos que vão fazer parte dos quadros do Estado, porque propicia exatamente a administração pública selecionar aqueles que comprovem ter condição, e não aqueles que ela acha que tem condição, né? No terceiro passo, a gente chega ao princípio da competição. Aqui chama de princípio da competitividade. Pô, tá massa. Para mim, o que importa mais é a gente saber o sentido da coisa. Tá? Falar em competição, pessoal, é falar daquele princípio que orienta o administrador público a fazer com que os concursos eles sejam cada vez mais competitivos. E assim, se tem alguém me assistindo agora que já vem na rotina de concurso há um certo tempo, sabe o que eu estou dizendo, né? Não vou dizer assim, OAB, porque ninguém chegou à fase da OAB ainda. Mas quem já está em concurso sabe o que eu estou dizendo. O concurso que você prestou há 2, 3 anos atrás, ele era um concurso de uma concorrência, de uma complexidade menor do que aquilo que você vê hoje. Não que isso seja uma regra, tá? Mas não, em não ser assim, eu já tenho uma exceção, né? A ideia de fazer com que o concurso seja cada vez mais concorrido, cada vez mais competitivo, ela se pauta na filosofia de que quanto maior a concorrência, maior a necessidade dos candidatos se qualificarem, maior também a possibilidade da administração pública oferir um resultado mais positivo, uma qualidade mais positiva a partir de então. Então, o que o Estado quer é que cada vez mais pessoas se inscrevam no certame, que ele tenha necessidade, por intermédio disso, de tornar as avaliações cada vez mais complexas
exatamente como uma forma de fazer com que as pessoas se sintam forçadas a estudarem cada vez mais, se prepararem cada vez mais. E daí se tem aquela expectativa de que a qualidade no resultado ela seja, de certa forma, maior. Né? Tem concurso público hoje que você fecha a prova e não é convocado. Porque dentro do número de vagas, sei lá, você e 2 vezes mais as vagas, a quantitativa disponível, fecharam a prova. Isso acontece. Aí vai ter que ir indivíduo para questão de critério de desempate e assim sucessivamente. Critérios esses que estarão expostos, estabelecidos no próprio edital de convocação. Tá? Pessoal, em algumas situações o concurso que é obrigatório vai se tornar inexigível. Eu até falei sobre elas no começo desse vídeo. Né? Não custa nada a gente dar uma recapitulada aqui, acrescentando alguns outros pontos. Tá? O concurso vai ser inexigível quando a administração pública ela procederá em investidura de agente por intermédio do 5º constitucional. Eu teria uma situação. Tá? A investidura de agentes nos quadros da administração pública, em específico daqueles que combateram ativamente durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui, pelo amor de Deus, eu faço um adendo e peço que vocês não viajem na maionese. Tá? Lembrar que a guerra acabou em meados de 1945. Se o cara combateu naquela época com 20 anos de idade, ele hoje está com uns 80 e muitos. Tá? Então, a gente pensar que esse indivíduo vai chegar hoje para a administração, exigindo a inserção dele nos quadros da administração pública, seria algo assim mesmo que um toque, uma viagem, né, de maneira alguma. Isso foi um estudo utilizado na época do pós-guerra em específico. O indivíduo voltava e a administração o contemplava com essa espécie de premiação, né? Já que você deu para a nação o bem maior que você tinha, que é a sua vida, a nação agora vai lhe retribuir isso aí, lhe dando um cargo público. Né? Talvez hoje a gente não encontra mais nenhum ex-combatente nos quadros da administração pública, nem nas Forças Armadas propriamente dita. Né? Esse pessoal já passou da compulsória faz tempo aí. Né? Mas assim, repito, não é algo para ser aplicado hoje, já foi utilizado em momento anterior. Tá? O provimento em cargo de comissão, uma situação específica já falada, né? O recrutamento de temporários entra nesse contexto também, assim como a questão que envolve o agente político, em específico o detentor do mandato eletivo, né? Que, como a gente já viu aqui, esse não submete ao concurso público. Interessante essa minha analogia com o concurso público e o mandato eletivo, né? Só para a gente ter a noção dessa diferença. Enquanto o concurso tem um prazo de validade de até 2 anos prorrogado por igual período, o pleito eleitoral não tem validade. O indivíduo já sabe que em outubro, declarando-se a vencedor do certame ali, né, eleito, ele vai ser diplomado aí basicamente em dezembro e em 1º de janeiro ele está nomeado. Não existe uma validade para isso, não tem como ninguém escrever e esquecer de convocá-lo, desse prazo para escrever, isso é algo que simplesmente não existe de maneira alguma. Ele chega lá para dizer assim, ei, Casa Legislativa, vim aqui tomar minha posse e eu quero começar a trabalhar a partir de então, e ele vai fazer isso sem problema algum. Então existe sim essa diferenciação. Pessoas, lembremos, até para a gente entrar naquele item 11.2.4 do material de vocês, que a administração, quando divulga uma lista de resultados, ela, eu não vou dizer que é um costume, ela tem a obrigação de fazer com que esses indivíduos eles venham a ser designados nessa lista de acordo com a espécie de uma ordem hierárquica de classificação. Né? Aquele que atingiu a maior pontuação vai estar lá no topo dessa relação, e aqueles que foram se distanciando dele gradativamente, né, foram tendo notas abaixo da dele, vão sendo colocadas ali, né, uma atrás da outra, uma após a outra, em sequência, até que se concretize e se conclua aí a lista por base naquele quantitativo de vagas ora disponibilizadas. Tá? Onde é que eu quero chegar? Uma vez o poder público ele classificando os indivíduos dentro de uma ordem hierárquica de alocação ali, essa administração tem a obrigação de respeitar a ordem de chamamento de acordo com a ordem de classificação. O que é que eu quero dizer com isso? Que a administração pública ela vai ter
só vai ter a condição de chamar, por exemplo, o quinto colocado no concurso, quando ela já tiver feito a convocação, a nomeação do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Ela tem que observar essa ordem de classificação quando nesse chamamento. E aí pensando na seguinte situação, o que, é que vai acontecer quando ela, sem chamar primeiro, segundo, terceiro e quarto, convoca o quinto, nomeia o quinto. Esse indivíduo toma posse e entra em exercício de suas atividades. Aqueles primeiro quatro colocados, por vir em consequência do chamamento do quinto, que não foram chamados no momento devido, tá? Que até tinham um direito subjetivo de chamamento, mas que teriam que aguardar, sei lá, até no máximo o término do prazo de validade do concurso, contando com a prorrogação, eles passam a ter um direito adquirido de serem chamados de forma imediata. Se a administração não faz isso espontaneamente, cabe a esse indivíduo buscar no judiciário tal relação, tá? Mas esse direito subjetivo, ele passa a se apresentar de maneira imediata, uma vez que a administração, vamos usar um termo popular, né? Ela furou a fila quando dessa ordem de convocação. Tá? Então a gente tem que ficar ligado com isso aí. Tranquilo? Beleza? Vamos lembrar o seguinte também, que apesar da 8.112, ela vedar a realização de concursos públicos distintos, mas onde se ofertem cargos idênticos, tá? De forma paralela ao mesmo tempo, a Constituição não traz essa vedação. Tá? Então seria possível um estado, por exemplo, como o Rio Grande do Norte, vou dar um chute aqui, até porque eu não conheço, eu não lembro de alguma disposição na 122 de 94 que vede tal primícia, né? Mas que um estado como o Rio Grande do Norte ele faz, por exemplo, um concurso em 2016 para professor X, e em 2017 faça um novo concurso para o mesmo cargo do professor X. Tá? Possível isso acontecer. Porém, por esse mesmo instituto da prioridade na nomeação, os aprovados no concurso de 2017 só poderão ser convocados a partir do momento que todos os aprovados no concurso de 2016 tenham, sido convocados. Então, assim, nesse inteirinho aqui, vale aquela premissa de que a antiguidade é posto. Então, quem foi aprovado no concurso número 1, se eu posso colocar assim, vai inviabilizar a convocação dos aprovados no concurso número 2, que terão que esperar todos os aprovados no concurso 1 serem convocados. Né? Se naquela mesma regrinha, né? Se o poder público ele chama os aprovados no concurso 2 sem convocar os aprovados no concurso 1, os aprovados do concurso 1, eles gozam de direito adquirido para serem chamados ali de forma imediata, de forma automática por parte dessa administração. Ok? Tranquilo? Vamos falar sobre contratação por prazo determinado? Acho que é um assunto legal. A gente já falou sobre contratação por prazo determinado quando a gente falava da classificação dos agentes públicos. Né? Vimos que a administração, ela por disposição lá do inciso 9 do artigo 37, ela tem a condição, quando motivada por situações de excepcional e relevante interesse coletivo, né, ela contratar temporários para a execução específica de atividades técnicas. Eu repito, isso foi assunto já passado para vocês um pouco mais para trás. Quando a Constituição fala em situações de excepcional e relevante interesse coletivo, ela deixa claro aqui que não é em qualquer situação que o poder público ele vai se ver autorizado a contratar, somente em situações completamente supervenientes. Eu já citei para vocês até aquele caso da servidora que, sei lá, professora, por exemplo, continuando a falar de professor, né, que se afasta para o gozo de licença maternidade, onde ela vai poder passar até 6 meses afastada do serviço sendo remunerada. O cargo é dela, está ocupado por ela, mas naquele momento ela vai gozar de um direito constitucional de poder, né, se afastar. O poder público ele não vai realizar um concurso para convocar alguém para ocupar um cargo que já tem, entre aspas, um dono. Eu coloco entre aspas assim, porque por lei os cargos públicos eles são inapropriados. Mas só para vocês entenderem melhor. Então o poder público não vai nomear alguém num cargo
já tem um ocupante, que já tem um dono, um proprietário, se eu posso colocar assim, e nem posso, né? Até porque esse cargo ele vai se voltar a ser ocupado por alguém ou pelo titular do mesmo quando esse retornar da referida licença. Não quer que o poder público faz diante dessa situação excepcional. Sabendo que a servidora vai se afastar por um prazo de 6 meses, 180 dias, ele vai contratar alguém para trabalhar somente por 180 dias. É essa a justificativa para tal contratação por tempo determinado, né? A Lei 8.745 de 93, no seu, é quem regula, né, essa contratação por tempo determinado, e o seu artigo 2º é quem estabelece aí quais são os contratos que podem ser firmados pelo poder público e o prazo de validade atribuído a cada um deles, né, entre prazos mínimos e prazos máximos. Sendo mais comuns aí a gente vê na prática as contratações durante o período de calamidade pública, né? E vamos só lembrar vocês o seguinte, falar aqui pertinho de vocês para que a gente não tenha problema, tá? A calamidade pública, ela representa uma situação assim que prejudica a administração, traz um prejuízo à sociedade, que compromete o desempenho das atividades públicas, mas que decorre sempre de um fenômeno natural, tá? Sempre de um fenômeno natural. Calamidade está relacionada a fenômeno natural. Eu digo isso, e venho assim brincar com vocês, fazendo uma certa ênfase, porque a gente tem um triste hábito de se deparar com a própria mídia chamando tudo na vida de calamidade. Ah, calamidade na saúde, a calamidade na economia. Isso não existe, gente. Tá? Eu não posso pressupor um fenômeno natural que vem prejudicar o desempenho da atividade da saúde. Né? O Valfredo Gugel não está lotado, não está abarrotado de gente lá, porque, sei lá, porque choveu demais ou porque fez frio demais. As pessoas até adoecem, mas não é esse o problema do Valfredo Gugel. O problema é de gestão. O problema é de gestão. A criminalidade não está em níveis altíssimos na rua aí, não é porque caiu um meteoro na Terra, não. Nada a ver com isso, não. De maneira, ou por causa do El Niño, não tem nada a ver com isso. O problema é de gestão. Tá? Então, quando o fator prejudicial ele decorre de um evento humano, a gente diz que o Estado está envolto num estado de emergência. É diferente da calamidade pública. Então, calamidade, evento natural, fenômeno natural, estado de emergência, fator humano propriamente dito. Tá? Seguindo, as contratações durante grandes surtos endêmicos de agências de combate a endemias também é possível. A contratação de professores substitutos, isso em qualquer nível, tá? Fundamental, médio, superior. A contratação de recenseadores, que é feita pelo IBGE para trabalhar especificamente durante o período de censo. E somente durante o período do censo, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, depois desse contrato se exaure, porque o IBGE só vai fazer censo de novo quando? 1 ano depois, 2 anos depois. Então, para que deixar esse cara lá vinculado ao IBGE, recebendo todo mês, sem ter atividade para desenvolver? Então, é dessa questão excepcionalíssima aí que eu me refiro. Tá? Tranquilo? Gente, olha só. A gente muito falou até agora em investidura, em ingresso de indivíduo nos quadros da administração pública. A gente não falou em desinvestir, em excluir, em tirar o indivíduo dos quadros da administração pública. No nosso ordenamento, três são as formas de se proceder à desinvestidura do servidor, do agente público dos quadros do Estado, de quebrar esse vínculo do indivíduo para com a administração, da administração para com o indivíduo. Tá? A primeira delas decorre da utilização do Instituto da Demissão. Tá? Demissão é ato administrativo de natureza punitiva. Então, quando vocês ouvirem falar em punição, em demissão, que não sei quem foi demitido, né, atrelem essa demissão a um aspecto punitivo. Alguém está sendo punido porque cometeu alguma falta. Que em matéria pública, para ser demissão, essa falta, ou para resultar da demissão, essa falta tem que ser uma falta considerada
grave. E o que é falta grave, Laércio, pelo amor de Deus, né? Falta grave é a transgressão de toda e qualquer disposição contida no artigo 132 da Lei 8.112 de 1990. 132. A comprovação dessa falta grave vai ser feita após a submissão desse indivíduo a um procedimento público decorrente de um processo administrativo disciplinar, o conhecido PAD ou PAD, como algumas pessoas gostam de chamar. E, pessoal, se é processo, as regras do devido processo legal têm que estar presentes nesse instituto. Tá? Então, exercício, por exemplo, de contraditório entre a defesa é básico, é padrão diante de tal medida. Tá? Não é possível que a administração venha afastar do servidor o uso dessa prerrogativa, desse direito constitucionalizado estabelecido lá no artigo 5º da nossa Carta Política. Tá? Cuidado com os vícios. A gente tende a achar que demissão é instituto adotado somente na iniciativa privada, quando a exoneração só pode ser adotada dentro do setor público. Não. O poder público pode fazer uso tanto da demissão como da exoneração. Elas possuem natureza distinta. Então, demitir é ato de punir propriamente dito. Né? No segundo passo, o poder público pode fazer uso da exoneração, do instituto da exoneração como uma forma de excluir agentes de seus quadros. Pessoal, se a demissão tem um fator punitivo consigo, eu estou punindo fulano porque ele transgrediu as regras lá do artigo 132 da Constituição, aliás, desculpem, né, da Lei 8.112, a exoneração traz consigo um fator voluntário, né, que pode partir tanto do agente, olha, poder público, massa está aqui, mas eu não quero mais, estou requerendo o meu direito de ir embora, né, como pode partir da administração pública, quando invocando o artigo 169 da Constituição, né, fundamentado na necessidade de realizar um reenquadramento orçamentário, tá? Então ultrapassa, por exemplo, o limite prudencial estabelecido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal de comprometimento de despesa para pagamento de servidores, né, nos municípios até 60%, nos estados na União até 50%. E passa desse limite aí, é possível que a administração, com a autorização do Poder Legislativo, ela venha exonerar agentes públicos visando exatamente voltar para a faixa do limite prudencial. Isso sem o servidor, sem o agente ter praticado qualquer ato atentatório o estatuto que rege sua atividade ou o conjunto de normas que rege a sua atividade. É uma ação meramente voluntária. Então, gente, já dá para ter a noção daí de que a tal da estabilidade não é tão robusta, né? Ela não é tão forte, não. Porque eu posso ser estável e a administração, por invocação do artigo 169 da Constituição, ela simplesmente me exonerar. Isso é possível. Isso está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro. Isso só não foi concluído ainda, porque é tanto problema lá com o Tribunal de Contas, né, com o pessoal, conselheiros presos aí, coisa e tal, trabalhando ainda sob júdice, e a própria Assembleia Legislativa com um bocado de gente investigada nos escândalos mais diversos aí que a gente possa imaginar, né, só nos concretizou por causa disso ainda, porque se tivesse tudo, entre aspas, normal, eu não estranharia que já tivesse gente sendo colocada para fora aí. Seria algo possível de acontecer. Mas, pessoal, nem tudo são espinhos, né? Vamos lembrar que a administração, quando vai exonerar dentro de tal medida aí, ela tem que observar uma espécie de ordem hierárquica, né? Começa porque não tem um vínculo mais frágil, o cargo comissionado então voa logo de entrada, vai passar por aqueles que não têm condição de adquirir estabilidade, o seletista, né? Até chegar dentro daqueles que têm condição de adquirir estabilidade, os estatutários, quem não é estável ainda, quem está em estágio probatório, para aí sim depois chegar no agente público, no servidor público estável. Então, não é algo tão simples, não é algo tão fácil de acontecer, né? Por fim, galera, nós temos o Instituto da Dispensa,
que assim, em linhas gerais, se assemelha muito com o Instituto da Exoneração, uma forma voluntária de proceder a desinvestidura do indivíduo dos quadros do Estado. Tá? Qual é a diferença básica entre a exoneração e a dispensa? E é por isso que poucos autores sequer falam de dispensa. Aliás, muitos autores sequer falam de dispensa, desculpem. Né? Enquanto a exoneração se aplica ao servidor estatutário, a dispensa se aplica ao empregado seletista. É essa a diferenciação básica entre esses dois institutos. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir adiante. Eu confesso que eu sinto falta, quando faço esse procedimento aqui, daquela pausazinha na aula para que vocês façam as perguntas de vocês. Eu adoro quando as perguntas vêm, porque muitas vezes numa pergunta você acaba puxando um outro assunto, da pergunta de um você tira a dúvida de outro, e assim sucessivamente. Então, mais uma razão para que vocês façam uso do canal de contato comigo quando julgarem necessário. Por favor, para a gente evitar problema. Pessoas, vejam só. A gente viu na aula passada, em sala de aula, que a administração ela criou limites de pagamento, né? Quando falou de teto geral, quando falou de teto específico. A nossa Constituição, ela também consagra o Instituto da Paridade de Remuneração, né? Que faz com que se crie uma espécie de parâmetro remuneratório, paradigma remuneratório nos quadros da administração pública. Falar da paridade é falar da necessidade que se tem de fazer com que as remunerações que são pagas no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, elas sigam no máximo o patamar que é atribuído no Poder Executivo. Para explicar melhor isso a vocês, é dizer o seguinte, que aqueles cargos que são idênticos entre Executivo, Judiciário, Legislativo e Executivo, devem ser remunerados tomando por base aquilo que se paga no Poder Executivo. Então, se eu sou ASG no Poder Judiciário, eu tenho como paradigma da minha remuneração, como parâmetro da minha remuneração, aquilo que é pago ao ASG do Poder Executivo. Tá? Para fazer com que dentro de uma mesma administração, servidores que exerçam atividades idênticas e que ocupem os mesmos cargos, porém em poderes distintos, eles possam receber de maneira equilibrada. Até porque seria meio esdrúxulo, né? Seria até desigual eu pensar no servidor lá do judiciário recebendo 2, 3 vezes mais do que aquilo que é pago a um mesmo servidor no âmbito do Poder Executivo. Isso em levando-se em consideração que o Executivo é responsável por arrecadar e repassar, né? Então, daí se tirar a remuneração paga no Poder Executivo como esse parâmetro ou paradigma. Pessoal, lembrar o seguinte, que no caso do servidor estatutário, a remuneração dele, os vencimentos, eles vão ser compostos de 2 fatores, né? Um fixo e um variável. Então, essa paridade, ela vai incidir somente sobre o fixo, né? Porque o variável para ser pago, a famosa vantagem, ela depende daquela tal exposição ao fato gerador, né? Eu só recebo adicional de insalubridade se estiver exposto a uma situação insalubre, de periculosidade a uma situação perigosa, adicional noturno se eu trabalhar à noite, porque se eu trabalho de dia não justifica. Então, apesar de serem poderes distintos, a paridade só vai se aplicar na fração fixa. Porque se alguém no legislativo tiver inserido em alguma situação que propicie ele pagar uma vantagem, que no executivo não se pague, porque não existe essa exposição, obviamente que quando da observação dos vencimentos de forma integral, aquele indivíduo que trabalha no legislativo vai receber mais do que aquele que trabalha no executivo. Tá? Então a gente tem que ficar ligado nesse tipo de relação. Essa Constituição que criou teto, que criou paridade, ela também foi específica a estabelecer vedações no que toca às equiparações e às vinculações. Equiparação no sentido de ganhar igualzinho. É porque eu sou oficial de justiça no estado do Rio Grande do Norte,
e estou exigindo o meu direito de ganhar igualzinho a mesma coisa do que recebe um oficial de justiça vinculado à União, executor de atividade junto à Justiça Federal. E estou tomando por base esse meu pleito aqui, essa minha exigência, não é um pleito, o fato desse indivíduo ele exercer as mesmas atribuições que eu. A função do OJ lá na Justiça Federal é a mesma função do OJ na Justiça Estadual, aqui no Tribunal de Justiça. Então, por tal relação, eu estou exigindo o meu direito de receber igualzinho a ele, de elevar minha remuneração igualzinho a ele. Tá? Isso não é possível, pessoal, porque essa vedação de equiparação, ela surge como um fator protetivo. Se a União ela paga 2x ao seu oficial de justiça, é porque a União tem a arrecadação e, por tal razão, condição suficiente de atribuir 2x de remuneração ao seu agente, né? Se o Estado paga um X, é porque só tem condição para aquilo, porque a arrecadação dele não consegue se aproximar da arrecadação que a União, ora, possui. E pensar na possibilidade, na condição desse agente do Estado se elevar ao agente da União, é fazer com que os Estados eles estejam fadados à quebradeira no futuro não tão distante. Tá? Não se tratou desse aspecto protetivo. As atividades são até semelhantes, os entes são diversos, as remunerações não têm como ser igualadas. Tá bom, eu não posso me equiparar, mas eu quero me vincular. Eu exijo o direito de me vincular. Já que lá ele ganha 2x, eu só ganho x aqui, eu exijo que para cada aumento que ele tenha lá, para 2x, para 3x, para cada aumento percentual que ele tenha, eu tenho um aumento proporcional também. Para quê? Porque eu fico sempre acompanhando a evolução remuneratória daquele agente, já que, repito, não posso receber igual. Isso também não tem condição de acontecer, pessoal, seguindo aquela mesma linha do fator protetivo, porque se a União, no exemplo que a gente pegou aqui, ela atribui um aumento ao seu servidor por intermédio de certo limite percentual, e em relação até o momento que isso vai acontecer, não quer dizer que o Estado tenha condição de acompanhar esse tipo de realidade. Então, para evitar exatamente o comprometimento da despesa pública aí, é que se criou essa proibição de se vincular também. Então, eu não posso exigir receber igual, não posso exigir estar atrelado de maneira alguma, tá? Qual é o grande problema disso aqui? A própria Constituição, que vedou de um lado, tratou de esculhambar a coisa do outro, né? A própria Constituição que proibiu vincular, ela abriu algumas brechas. O que acontece específico no âmbito do Poder Judiciário, né? Onde os ministros de tribunais superiores e os desembargadores de tribunais de justiça encontram-se vinculados aos ministros do Supremo Tribunal Federal, podendo receber uma remuneração equivalente a até 90,25% do que um ministro do STF recebe. Então, como estão vinculados, quando o ministro do STF tem aumento, eles automaticamente saem acompanhando, tentando ficar mirando aí sempre esse limite de 90,25%. Então, a própria Constituição tratou de estabelecer aí uma exceção, na minha opinião, muito perigosa a essa regra. Beleza? Pessoal, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, né? Não posso dizer que vou liberar vocês não, porque a gente não está presencialmente, né? Mas pelo menos você tem a oportunidade de assistir de novo, de voltar à fita, né? De rebobinar aí, se tiver necessidade. A gente chega na inacumulabilidade dos cargos, funções e empregos públicos. Item 11.7 do nosso material aí, para fechar o nosso encontro de hoje. A inacumulabilidade, como o próprio nome já diz, ela fala da impossibilidade das pessoas acumularem cargos públicos, né? Apesar de vivermos num regime democrático, apesar de vivermos aí um Estado aberto,